Boa tarde, hoje é dia 21 de fevereiro de 2013, o programa Mercado Futuro mais uma vez ao vivo aqui do estúdio número 19 da BVMF, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, aqui no Centro Histórico de São Paulo, na Praça Antônio Prado, perto de tudo que é história de São Paulo, pátio do colégio, ladeira Porto Geral. E perto do inferno também. O inferno aqui em São Paulo tem nome. Chama-se Rua 25 de Março. Se você não conhece o inferno, desce aqui que você vai conhecer. Bem, certos assuntos eu classifico um pouco como o bolero de Ravel. O programa Mercado Futuro também é cultura. O bolero de Ravel é uma peça musical, né? É mais ou menos assim. E assim vai. É um moto perpétuo. Nossa, eu estou muito cultural. É um moto perpétuo. Ela repete. Cada vez de um jeito diferente. Uma hora com violino, uma hora com a trompa, uma hora com o oboe e por aí vai. Certos assuntos no Brasil, a gente não consegue. A gente não, porque eu nunca fui convidado para isso. Não se consegue resolver. E às vezes essa coisa de não resolver, de ficar nesse tatarará, vai e volta, perde um pouco, quer dizer, vai desgastando. Eu estou falando de um assunto super importante, um assunto único. O Brasil é o único país do mundo que exige que cada proprietário de terra tenha uma reserva. Isso é uma coisa tão louca. E estou falando do Código Florestal. Já passaram-se muito, acho que mais de ano, e essa coisa está rolando aí, vai e volta. Ultimamente, uma procuradora substituta do Ministério Público, curiosamente, pegou todas as derrotas que as ONGs e os ditos ambientalistas, como se a gente não fosse ambientalistas, tudo que eles perderam em votação democrática e tal, e está tentando impugnar, jogar areia na engrenagem ou então titica no ventilador. Olha como eu sou educado. Bom, quem vai me contar e contar para vocês como é que está essa questão do Código Florestal Brasileiro é o pesquisador científico notável do Instituto de Economia Agrícola, Eduardo Pires Castanho Filho, que faz muito tempo que não vem aqui. Espero que essa seja a primeira de várias entrevistas em 2013. Boa tarde, Eduardo Pires. Boa tarde, tudo bem, Regis? Sempre lendo um livro novo. Sim, como sempre. Qual é o seu estilo de leitura? Ou é técnica, ou normalmente policial. Eu gosto muito de livro policial. Você consegue descobrir, esta é a sua Não. vida, Eduardo Pires, você consegue descobrir antes do final quem o ator? Tem uns que sim, né? Que eu já falo na primeira página. Não, mas sem falar quem é o criminoso. Às vezes dá, às vezes não, né? Não, porque eu estou te perguntando porque eu leio policial. Eu estou lendo uns agora de uma senhora lá inglesa, agora não é a McDermott, é a outra. P.D. James. P.D. James. Cara, mas eu não consigo descobrir. Inspetor Adam Douglas. E Douglas. Isso. Eu não consigo descobrir, sou Não, ruim. mas é difícil mesmo. Ela é complicadinha. É, né? É. Bom, vamos cantar junto o bolero aqui, o Código Florestal. Essa medida aí que a procuradora substituta fez, embola tudo de novo ou não? O que é isso? Ela entrou com a DIN, né? A DIN, Que o ação de inconstitucionalidade. E isso, quer dizer, o Supremo não tem prazo para julgar. Mas você imagina, é isso que você falou. Já foi um processo demorado, tenso, agressivo de parte a parte. A hora que a coisa está votada, o presidente vetou, voltou para lá com emenda, com medida provisória, fez um decreto. Bom, agora aí a Procuradoria-Geral entra, ou seja, você mantém a insegurança jurídica, entendeu? Porque ela questiona pontos que podem dar problema se vierem a ser acatados pelo Supremo. O Supremo não tem prazo para julgar. Então isso vai ficar essa insegurança perdurando.
É muito ruim o que essa senhora fez. Você lembra quando eu tive aqui antes do código ser votado, que tinha aquela campanha que a tal da Camila Pitanga E veta. pediu para vetar? Falei, pô, não tem cabimento, né? Você aprova isso e imediatamente dá início a fazer um código novo. Porque esse código é ruim, ele continua ruim, ele não vai conseguir ser aplicado, Resch. Tu vai virar uma confusão tão grande que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ainda a nossa procuradora, a Madame Curro, resolve jogar gasolina na fogueira, entendeu? A situação hoje é essa. Ainda bem que aqui em São Paulo, uma coisa inusitada também, o TJ se pronunciou pela constitucionalidade do código. Falou, não, tem que cumprir, ele é lei, tem que valer, não é para ficar questionando. Porque os procuradores estaduais também têm essa mesma postura, quer dizer, eles não são defensores da lei, eles são defensores da lei que eles querem. Então vai se gerando uma confusão sem fim. E isso vai ter reflexo na produção agropecuária. Não tenha dúvida que isso vai ter reflexo na produção agropecuária. Mas em São Paulo está valendo, né? Não, no Brasil inteiro, é lei já, vai estar sancionada, vale. Agora, se o Supremo falar é inconstitucional... Aí sim, aí passa a não valer as partes que ele achar que são inconstitucionais. Mas ninguém sabe se... Acho muito difícil que o Supremo... Porque não tem uma razão constitucional. A lei falava isso. Foi, como é que se diz, substituída por outra lei que fala outra coisa. Porra, senão nunca vai avançar, ou que seja um retrocesso. Não estamos nem discutindo isso. Mas a lei dizia uma coisa, passou a dizer outra. Agora você não gostou do que a lei diz, fala, não, eu quero que valha o que falava a lei anterior. Isso não existe. Acho que tem pouca chance de prosperar no Supremo, mas tá lá. Não, e é um atraso pro agronegócio, pro país, fica todo mundo inseguro, ninguém sabe o que equivale. E, enfim, é atraso de vida. Eu queria tocar nesse ponto de fazer um novo. Esse código é ruim, muita gente acha que ele é ruim, aliás, os ambientalistas, os dois lados acham que ele é ruim. De quem deve partir a iniciativa de tentar fazer um outro? Por exemplo, o Estado de São Paulo, que é organizado, ou melhor organizado, não poderia tomar a iniciativa de falar, vamos fazer um código. Mas não é estadualizado, né? Não pode ser. Não, ele pode, você pode fazer um código estadual, desde que ele seja mais restritivo do que o código federal, quer dizer. Não dá. As coisas que eles, não é questão de ser mais restritivo ou menos, é questão de ser ruim mesmo. Entendeu? Quer dizer, ele não está protegendo o que ele quer proteger, ele não está sendo ambientalmente adequado e ele está sendo desastroso em alguns casos para a produção agrícola. Quer dizer, então é uma coisa assim que fica sem cabimento. As pessoas imaginaram esse código como se ele estivesse tratando da propriedade deles. A minha propriedade tem 850 milhões de hectares, então eu vou reservar, aqui eu vou reservar 50%. Quer dizer, não levaram em conta que nesse universo tem 5 milhões de propriedades rurais com 5 milhões de cabeça pensando o que quer fazer na sua propriedade. E 1/3 disso é do governo federal, que nem sabe o que tem. Entendeu? Quer dizer, é isso que está por trás dessa lei. Ela é uma coisa interessantíssima. O Brasil é signatário daquele IPCC, Mudanças Climáticas, aonde existe uma definição de floresta. Sim. E o Brasil tem uma definição de floresta dele, oficial. O Serviço Florestal Brasileiro fez uma definição de floresta que não é usada no Código Florestal. Pô, é brincadeira esse país. Floresta, nós vamos já discutir floresta. Eu quero saber do Castanho
as partes ruins. Ele já falou, mas vamos relembrar. E aí você assiste o programa Mercado Futuro, esse simpático professor ao meu lado é o Eduardo Pires Castanho Filho, pesquisador científico do IEA, e ele especializou-se nessa questão, quer dizer, ele é um estudioso dessa questão do Código Florestal. Quer dizer, antes do intervalo, o Castanho dizia assim que o Instituto Florestal Brasileiro define o que é floresta. O que é floresta? Rapidamente. Então, a definição do Serviço Florestal Brasileiro, Serviço né, Florestal. é uma área de no mínimo 1 hectare, Mínimo. 1 hectare, que tem uma cobertura, se você olhasse de cima assim, fosse vendo as copas das árvores, de 50% do território Do 1 hectare. desse hectare. Meio hectare. E tem que ter no mínimo 5 metros de altura esse teto, digamos assim. São essas 3 condições. Bananeira, por exemplo, é floresta. O bananeiro não tem Um cinco, bananal, um bananal, porque ele tapa o solo, ele tem mais de 5 metros. Tem mais de 5 metros? Tem. Se tiver menos, não vale. Laranjeira, café e laranja, por exemplo, Não é vale. floresta. Agora, abacateiro e mangueira, sim. Jaqueira. Jaqueira, não sei se existe plantação de jaca. Eu tenho um pé de jaca. Um pé não é, um pé é árvore isolada. Mas E então, o código veja bem, não usa isso. Não usa, por quê? Não diz se é nativa, se é exótica, se é plantada, se saiu espontaneamente, se é regeneração, não fala. Floresta é aquilo, é uma coisa. É bastante objetivo. Se você tem mais de 5 metros, cobriu 50% do solo, é uma área maior de 1 hectare, no Brasil isso é floresta. No mundo isso é menos meio hectare, cobrindo 30% da área com 2 metros de altura, já é floresta. Ah, isso no mundo. No mundo, que é o IPCC, do qual o Brasil é signatário também. Ou seja, por esse. Você vê que coisa atrapalhada. Se você assumisse a definição de floresta que o Brasil, ele definiu, o governo definiu, no Código Florestal, várias coisas iam dar problema. Né? Se você ia considerar floresta, não ia considerar floresta, mantém, não mantém aqui. E aí essa confusão de nativa e exótica. Se é plantada, se é nativa. Porque aqui, se você tiver nativa e plantar, é diferente de árvore nativa espontânea. Sim, mas Esse é o nosso código. Esse é o nosso código. o Brasil é tudo que tem aqui no Brasil, tirando o pau-brasil e umas outras coisas, o resto tudo veio de fora. Não, você tem em termos de árvore, você vê são as coisas interessantes. A seringueira chama Hevea brasiliensis. Isso é brasileiro. Ela é brasileira. Mas como ela é brasileira da Amazônia, ela é considerada estrangeira aqui na Mata Atlântica, né? Ou seus ecossistemas associados, como dizem os. Então, se você plantar seringueira aqui no interior de São Paulo, que é onde ela se dá melhor, tem índices de produtividade até maiores que lá do Sudeste Asiático, aqui virou árvore exótica. Então, se você podia estar usando ela para recuperar áreas e tal, não pode por causa disso, entendeu? Porque ela é considerada uma árvore exótica. Brasiliensis é considerada exótica. Mas a Hevea brasiliensis é brasileira. É. E as maiores plantações de borracha hoje estão no estado de São Paulo, Barretos. Sim, ali. no Brasil, São Paulo hoje é o maior produtor. E não é considerado floresta? Vira uma confusão. Não é floresta e ao mesmo tempo é considerada exótica, se você quiser usar como floresta. Porque já tem gente, óbvio, se eu posso usar, se eu preciso, veja bem, eu preciso recuperar a área florestal da minha propriedade. A lei permite que eu use até 50% dessa área com espécies nativas, exóticas. A borracha entrou nesse rende, contrabando aí, entendeu? Eu não tinha que ter isso, Resch. Não tinha que ter isso, infelizmente. Essa é uma das aberrações que eu acho que precisava melhorar na lei. Nós queremos o que com essa lei? Nós queremos preservar o preservável.
nós queremos ter ecossistemas sadios, nós queremos ter biodiversidade. Não é fazendo reserva por propriedade que se vai conseguir isso. Isso é política pública. O Estado precisa assumir isso, ponto. Não tem que ficar passando a bola para o particular. Ele não vai ter dinheiro para fazer, não vai fazer. E o que o Estado vai fazer nessa situação? Vai ele lá reflorestar a área do cara? Vai desapropriar as áreas dos particulares para fazer as reservas? Não vai, não tem dinheiro para isso. Faça uma política inteligente de pagamento de serviço ambiental, você resolve tudo. Põe as reservas onde elas são necessárias. Salva os ecossistemas que precisam ser salvos, pô. Até porque você falou num desses programas aqui que depois que você derrubou uma área, né? Que aquela biodiversidade lá morreu, Infinita. vem outra. Claro. Mas vem outra. Outra coisa, claro. É óbvio. O que eu acho estranho é o seguinte, para um país das dimensões do Brasil. 1 hectare, para ser considerado floresta, não sei no código aí, 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Deve ser uma coisa curiosa, porque tem você com 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados numa área, estou falando de uma área que eu conheço, acho que tem 2.000, 3.000 metros quadrados. A quantidade de insetos daqueles que a gente consegue enxergar e de pequenos animais, estou falando aqui em São Paulo, serelepe, jacu, passarinho pica-pau, etc. Numa área minúscula de 1/5 de 1 hectare, é impressionante como eles se viram lá. Eles vivem ali, né? Vivem. Então você. Agora, tem outros animais Rato, cobra, rato, cobra, sapo, barata. Agora, tem alguns animais que precisam de muito mais do que isso, né? Então, cada caso é um caso. Teria que ter um. Quando a gente vai fazer uma. Eu sei disso porque eu já coordenei essa área. Né? Você quer preservar alguma coisa. Vamos dizer que você não tem lá. No estado de São Paulo está precisando de áreas a serem preservadas. Tem várias teorias para fazer. Não é uma coisa assim no tapa, 20% está pronto. Não. Então você elege algumas espécies que a gente chama de espécies-chave. Tá certo? Que são aquelas a partir da onde você quer preservar. Então, a onça pintada, a arpia, são os topos de cadeia. Tá certo? Aí você vai descendo, você vai estabelecendo a cadeia, que a gente chama cadeia trófica alimentar, daquele bicho, para ver qual é o tamanho mínimo da área que você vai ter para ter aquela espécie. Você não pode ter um casal. Você precisa ter, no mínimo, um mínimo de variedade para que ela não se entrecruze e virem aleijões no futuro, entende? Pela consanguinidade. No mínimo você tem que levar em conta, Resch, essas duas coisas, entendeu? Qual é as espécies que você quer preservar, qual é o número mínimo de genes a serem preservados. Por isso se estabelece a área mínima. E a área tem o seguinte, quanto mais redonda ela for, melhor é. Porque o perímetro é menor em relação à área. O chamado efeito de borda é menor, porque você teve uma linguiça. Entendi. Entendeu? Então, são coisas que tem técnica por trás, tem ciência por trás. O Código Florestal está bom, arrasa disso. É 20, 40, 50. É, 20, pronto, tá resolvido. Pô, não tá mesmo. 20% de 50 mil hectares, ótimo. 10 mil hectares, tranquilo. 20% de 50 hectares, que é a área média de uma propriedade do estado de São Paulo, cria bicho, que nem você falou. Você quer criar bicho? Cobra, rato, barata, sapo, pernilongo, ótimo, cria. Então tá bom, eu converso com o Eduardo Pires Castanho, nós vamos a um intervalo, daqui 30 segundos nós estamos de volta para terminar a conversa. Você assiste o programa Mercado Futuro, eu falo ao vivo aqui do estúdio, que o estúdio é, Gil, número 19, nós estamos hoje, 17. 17 é macaco no jogo do bicho. Nós estamos falando das algumas
aberrações desse Código Florestal que não bastasse ele ter sido aprovado com veto, com o diabo a quatro, aí a dona Curô, né? Madame Curô, a procuradora substituta do Ministério Público, está fazendo a roda girar para trás. O que você que é um cientista, eu estava lendo hoje, que eu estou curioso com essa história, mas descobri que já aconteceu antes. E se começar agora a cair meteorito na Terra, hein, Eduardo Pires Castanho? E cair em cima de uma reserva? Eles vão alterar o ecossistema. e ferir muita gente, né? Mas diz que já caiu em 1908, mas foi na mesma União Soviética. Aquele Bedengó, o Bedengó que foi uma cratera monstra aí no céu. Aí o Edson, jornalista que acha que entende de tudo, ele falou que São Paulo também, a cidade de São Paulo, que ele falou, não sei se estamos falando uma abobrinha, ele dizendo, já percebeu que a cidade de São Paulo é cercada de serra por todos os lados? Eu falei, deve ter caído um meteorito aí que fez um buraco aqui. É um bom raciocínio. Belo Horizonte também, né? Belo Horizonte as colinas para todo lado, né? Bom, essa coisa da área de reserva em cada propriedade é exclusivamente brasileiro. Eu duvido que isso dê certo, ninguém vai fiscalizar isso, porque ninguém não tem condições. Não, vai ter muita gente que vai ser multada por isso. Calma lá, meu Deus do céu. Mas não vai ter um prazo para se acertar? Sim, pois é. Veja bem, isso aí vai depender do tal do CAR. O CAR, Cadastro... O Cadastro Ambiental Rural, que já deveria estar em funcionamento, mas não está, porque não é fácil. Tá? Os nossos legisladores quiseram proteger os pequenos, entre aspas. Além de barbaridades do ponto de vista técnico, aquele negócio de você protege menos porque o cara é menor. Bom, isso é um absurdo. É um absurdo. Não, isso nós já falamos aqui, é divertidíssimo. Já falamos, você imagina, eu tenho 1000 hectares, eu vou... proteger 30. 30. O outro tem 10. Ele protege 5. Então vai ser assim a área. Isso é muito engraçado. Bom, então, fora esse tipo de coisa, aí fazendo assim, não. O menor do que 4 módulos, quando ele for fazer o CAR, não é ele que vai fazer, o Estado vai ajudá-lo. Quem que vai fazer isso aqui no Estado de São Paulo? Secretário da Agricultura, a CAT, né? Quer dizer, você vai paralisar. Sabe por quê, Regi? O Estado de São Paulo tem 320 mil propriedades rurais, levantadas pelo Lupa. Dessas 320 mil, 84% estão abaixo de 4 módulos fiscais. São 270 mil propriedades que têm que ser cadastradas em um ano. E o cadastro não é assim, nome e endereço. Não, pô. É complicado. É nome, endereço, como chega. Põe o nosso amigo GPS, marca lá a divisa. Aí você entra dentro da propriedade. Bom, o que o senhor vai ver aqui? Vamos ver onde é que estão as nascentes. Você já andou em mato para ver como é que se acha a nascente? É complicado. É facinho, né? Uma coisa que não... E além do que é o seguinte, se você vai na seca, não tem nascente. Se você vai nas águas, tem nascente. Qual que vale? É a da seca ou é a da água? A lei só fala que perene tem que preservar. Intermitente não. Aí como é que você define que aquela é intermitente ou não, se não está definida a época do ano que você vai fazer? 270 mil propriedades que são os técnicos da Secretaria da Agricultura que vão ter que fazer. São o quê? 3 mil técnicos? Não, chega. Não é isso. Que isso, pô? Pode ter uns 600 ou 700 técnicos da Secretaria. É verdade, é verdade. Um para cada município. Pra fazer 200... Mas nem todos eles têm formação para fazer isso. Eles não são obrigados a entender disso. Você vai ter que treinar esses caras, mas eles têm outras coisas para fazer. Não se pensou nisso, Rex. Não se pensou nisso, não. O Estado vai fazer. Não, porque tem a Secretaria da Agricultura, tem o negócio do meio ambiente. Não é assim, pô.
E tem que fazer. Eu gostaria de saber. Já participei de reuniões a respeito, já levantei isso. São 270 mil propriedades em São Paulo. Quem vai fazer? São 5 milhões de propriedades no Brasil. Ninguém Para o vai Estado fazer isso, para o Estado fazer isso, conferir para ver se está certo. E é o seguinte, quem não tiver isso não pega mais empréstimo rural. Quer dizer, pô, você vai paralisar. Não sei E qual é o depois objetivo. você faz um negócio desse, propriedade por propriedade, Secretaria da Agricultura que vai fazer, e você só está preocupado se tem floresta ou não tem floresta. Como se a questão ambiental se resumisse à questão florestal. Não, quer dizer, se o cara faz cultivo mínimo, se o cara usa plantio direto, se ele tem agricultura orgânica, se ele está fazendo incorporação de matéria orgânica, se ele está fazendo manejo integrado de pragas, ou seja, tem N práticas agrícolas hoje que são tão ou mais amigáveis para o meio ambiente do que o simples fato de você ter floresta. Para criar pernilongo. E isto não está contemplado nesse famigerado CAR. Desculpe falar famigerado, mas para mim está virando famigerado. Tá mesmo. Bom, a conversa tá boa, Eduardo, mas o nosso tempo acabou. Bom, A gente vai falar disso outra vez. É que nem novela. Acabamos de ver mais um capítulo. agora foi de violino, a próxima é de oboé. A próxima é de oboé. Então, Oboé. eu estava lembrando hoje o seguinte, que meu programa vai ser 11 anos esse ano, né? Ah, é? Que bom. Eu sou careca que nem o Bruce Willis, né? Eu acho que eu vou mudar o nome do programa de Mercado Futuro para Duro de Matar 11. Obrigado, Eduardo. Nada, obrigado. Gente, amanhã eu estou de volta. Até lá, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.